A Operação Lava Jato completa 9 anos com uma lista de arquivamentos em todas as instâncias do Judiciário. O presidente Lula e o senador Renan Calheiros lideram o ranking, respectivamente, com 23 e 19 investigações arquivadas. Ao longo de 79 fases, os juízes da Lava Jato mandaram prender ex-presidentes, políticos e alguns dos maiores empresários do país. Em cifras, mais de 4 bilhões e 300 milhões de reais retornaram aos cofres públicos por meio de colaboração e acordos de leniência. E já que estamos falando do desmonte da Operação Lava Jato, com o título A Espera de um Novo Triplex, o artigo de J.R. Guzzo desta edição, na Revista Oeste, mostra como o Brasil se transformou em um estado no qual a corrupção é publicamente permitida e incentivada. Provavelmente não há nenhum outro país no mundo em que a corrupção seja entendida como uma prática regular ou necessária do Estado e oficialmente aceita pelo mais alto Tribunal de Justiça da Nação, decisão após decisão, sem falhar uma que seja. Você consegue citar algum lugar parecido? Não está dito que é assim, é claro. No papel, roubar dinheiro público continua sendo proibido. Mas na prática é permitido, sem problema nenhum, se o criminoso é de esquerda ou coisa que o valha. A questão mais interessante que se levanta a essa altura é se algum país, entre os 200 que estão hoje na ONU, pode funcionar desse jeito na prática. O que será que acontece no dia a dia? Dá para a economia funcionar assim? É claro que não vai haver crescimento algum, não num nível decente. É impossível criar riqueza a não ser fortuna individual para quem rouba e muito menos distribuição de renda. A Operação Lava Jato, então, completa 9 anos, né? E o saldo, nós temos aí uma lista de arquivamentos em todas as instâncias, e o presidente Lula e o senador Renan Calheiros, então, liderando o ranking, respectivamente, aí, com 23 e 19 investigações arquivadas. Como o Fernão disse, a Lava Jato, infelizmente, foi um sonho de verão, né? O brasileiro se agarrou ali naquela realidade que saiu, que eu sempre comento aqui, saiu dos filmes americanos e achou que a justiça imperaria no Brasil, que o império das leis, como disse aqui o segundo presidente norte-americano, John Adams, ainda antes da independência americana, né, de um renomado advogado das colônias, ele dizia: se quisermos ser uma nação séria, precisamos ser uma nação de leis, um império das leis e não dos homens. E, infelizmente, no Brasil, nós somos o império dos homens, por isso que não somos uma nação séria. Olha só, Paula, eu vou ler aqui um trecho do artigo do Augusto, de fato muito bom. Só antes, como foi mencionado o artigo do Guzzo, eu queria só fazer um rápido comentário, porque tem uma frase no meio do artigo dele que resume muito do que hoje a gente vive no Brasil, né? Ele diz que os corruptos, neste momento, depois de toda a virada que o Supremo Tribunal Federal fez em relação à Operação Lava Jato, tornou 100% impossível qualquer condenação no Brasil. E aí ele usa a seguinte frase: torna-se impossível, objetivamente, que haja qualquer dor de cabeça daqui para frente para quem roubou. Então, eu acho que essa frase ela é definitiva. Nos dias de hoje, a partir de agora, quem roubou não terá mais dor de cabeça. Há um revisionismo histórico acontecendo. Eu volto nele daqui a pouco, que eu quero ler aqui um trecho do brilhante artigo do Augusto Nunes nesta edição. Aspas para Augusto. Abatida por decisões sem pé nem cabeça do STF, que transformaram gatunos em perseguidos políticos e homens decentes em perseguidos cruéis, a operação que condenou dezenas de figurões sem ter castigado um único inocente respirava por instrumentos quando foi enterrada em cova rasa pela escolha do novo titular da 13ª Vara Federal de Curitiba, Eduardo Fernando Apio, que durante a campanha eleitoral assinou documentos com o codinome LUL22, doou 13 mil reais à campanha do ex-presidente e agora redigindo em juridiquês de Napoleão de Hospício decisões ditadas por uma cabeça em combustão. Uma delas homenageou Sérgio Cabral, o último preso da Lava Jato, até ser dispensado pelo Supremo em fevereiro de cumprir a condenação a mais de 400 anos de cadeia. Apio autorizou o Marcola da ladroagem VIP a passear pelo país por até 8 dias e sem tornozeleira. Parabéns, Augusto. Paula, emendando aqui então, portanto, um comentário inicial em relação à Lava Jato,
Vocês sabem que eu acompanhei durante todos os anos, desde o começo, essa operação. Então, eu queria trazer alguns números. 79 fases teve a Lava Jato ao longo de 7 anos, que foram os anos dourados da operação. 195 denúncias formais, 244 ações penais, 1.900 ações de busca e apreensão, 350 prisões preventivas, 211 prisões temporárias. No total, 981 pessoas passaram de alguma forma pelo escrutínio da Força Tarefa de Curitiba. 278 acordos de leniência, 22 bilhões de reais devolvidos. E esse número, olha só, ele é de alguma forma um pedaço, né, a ponta do iceberg, porque os próprios procuradores que atuaram nesses anos todos na operação afirmam que muito mais dinheiro foi surrupiado, foi pilhado e acabou escondido de uma forma que a operação não conseguiu chegar. Então, Paula, se todos esses números não traduzem a maior operação anticorrupção já ocorrida no Brasil, na América Latina e talvez no mundo, todo o resto é o Brasil que a gente está vivendo hoje e que, como disse muito bem José Roberto Guzzo, vou ler de novo, torna-se impossível haver qualquer dor de cabeça para quem roubou. A Lava Jato é coisa do passado, talvez tudo isso tenha sido só uma grande narrativa. Augusto Nunes, quer complementar? Nós lemos só uma degustação aí desse Mas acho que os meus parceiros aqui todos falaram por mim. A Lava Jato, ela começou a morrer no momento em que o pensador da ladroagem, Romero Jucá, constatou que era preciso estancar a sangria. A Lava Jato estava perigosamente próxima do Poder Judiciário e também chegava à cúpula do Poder Legislativo. Aí a quadrilha se uniu, né? A ladroagem brasileira, ela demonstra a capacidade de se unir admirável quando o perigo chega. Foram uns poucos anos em que o brasileiro acreditou que a lei valia para todos, igualmente. E não é assim. Isso.